precisamos melhorar, que é o nosso objetivo esse ano, que é a BR-458. Agora são 2h12. Estamos acompanhando direto do auditório da Assembleia uma audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte sobre os impactos para a população da instalação de novos pedágios nas rodovias de Minas Gerais. Se você quiser continuar acompanhando esse debate, é só acessar o portal da Assembleia Legislativa, que é o almg.gov.br, ou então o YouTube do Parlamento Mineiro. A gente está interrompendo a transmissão desse debate para a TV Assembleia, porque acaba de ter início aqui no plenário, acabam de ter início os trabalhos desta tarde de terça-feira, dia 11 de março. Reunião aberta pela deputada Ione Pinheiro e, neste momento, a deputada Ana Paula Siqueira está lendo a ata da reunião anterior. Vamos, então, acompanhar os trabalhos. 3.368, 3.372, 3.374, 3.377, 3.389 e 3.390 de 2025, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do Regimento Interno, o requerimento número 10.196 de 2025. A seguir, a presidenta determina que seja feito 1 minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da senhora Neide Dias Duarte Ferreira, mãe da servidora desta casa, Daniela Duarte. Após a homenagem póstuma, proferem discurso os deputados Zé Guilherme, as deputadas Lohana e Carol Caram e os deputados Sargento Rodrigues, Leleco Pimentel e Bruno Engler. Nesse passo, a presidência registra a presença nas galerias do vereador Sargento Monteiro, da Câmara Municipal de Teófilo Otoni. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidenta informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 10.215, 10.220 e 10.223 de 2025, e defere o requerimento 10.219 de 2025. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei, número 2.463 de 2015, 3.219 de 2016, 530, 187 e 2.246 de 2019, e 2.796, 3.041 e 3.165 de 2021. E projetos 8, 571, 625, 641, 963, 1038, 1142, 1257, 1429, 1635 e 1796 de 2023. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levante-se a reunião. Ata da reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 27 de fevereiro de 2015. Presidência do deputado Zé Guilherme. Às 14h15, comparecem os deputados Arlen Santiago, a deputada Beatriz Cerqueira, os deputados Bosco, Bruno, Charles Santos, Cristiano Silveira, Dr. Jean Freire, a deputada Ione Pinheiro, os deputados Lincoln, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Ulisses Gomes, Zé Guilherme e Lisela Viola. Com a presença de 16 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de quinta-feira, dia 6 de março, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Ata da reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 6 de março de 2025. Presidência do deputado Sargento Rodrigues. Às 14h14, comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, Bruno Engler, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues e Zé Guilherme. Com a presença de 5 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 11, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada.
Em discussão, as atas. Não havendo quem sobre elas se manifeste, dou-as por aprovadas. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Antes de passar a palavra para os oradores inscritos, passa a presidência ao deputado Grego para uso da palavra. Com a palavra, por questões de ordem, a deputada Ione Pinheiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Bom, estou, assim, profundamente chocada, triste, com os últimos acontecimentos na minha querida e amada cidade de Ibirité. No último dia 8, no Dia Internacional da Mulher, uma mulher, oficial de justiça, Maria Sueli Sobrinho, foi agredida covardemente no exercício do seu trabalho por um policial militar. Um absurdo, inacreditável. Nós não podemos aceitar isso. E ontem aconteceu outro crime cruel, um feminicídio. Uma jovem de 33 anos, bonita, no seu lugar de trabalho, local de trabalho, Miqueias Nunes de Oliveira. Keia perdeu a vida covardemente por seu ex-companheiro. Não podemos aceitar. É inacreditável, é inaceitável. Não podemos permitir que isso continue acontecendo. Quero aqui deixar registrada a minha solidariedade aos familiares. Lamentando profundamente esta situação, peço 1 minuto de silêncio em memória da Keia e em solidariedade a Maria Sueli. É regimental 1 minuto de silêncio. Chega, gente, de violência. Nós não podemos aceitar. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, presidente. Presidente, pela ordem. Devolvo a presidência para a deputada Ione Pinheiro. Deputada Ione, pela ordem. Com a palavra, a deputada Ana Paula. Deputada Ione, quero aqui fazer coro a essa manifestação de repúdio aos crimes cometidos com essas duas mulheres no município de Ibirité. É um absurdo, gente. 2 mulheres em situação de trabalho, estavam trabalhando, uma agredida no Dia Internacional das Mulheres e outra morta por feminicídio pelo simples fato de ser mulher e o seu companheiro não aceitar o fim do seu relacionamento. Até quando vamos ter que trazer aqui na Assembleia as manifestações de repúdio, de solidariedade às famílias dilaceradas, porque as mulheres estão sendo mortas no Brasil pelo simples fato de ser mulher? Deputada Ione, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres pelo fato de ser mulheres. Meninas e mulheres vivem nos ambientes
mais inseguros que são as suas casas. E eu queria aqui também manifestar a minha solidariedade com a família da menina de 10 anos de idade, Yara Martins, do município de São Pedro do Ceaçuí, que covardemente também foi morta, violentada. Uma criança, gente, 10 anos de idade. E isso tudo acontecendo no mês de março, que é o mês que nós tiramos para refletir sobre as nossas lutas, sobre as nossas vitórias, mas com muita consciência de que ainda precisamos avançar muito. Então, eu queria aqui reafirmar o nosso compromisso, o compromisso das mulheres mineiras, o compromisso da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e meu, pessoalmente, Oni. Não iremos nos calar até que todas as meninas e mulheres do Estado de Minas Gerais se sintam seguras nesse nosso Estado, no nosso país. Obrigada, deputada Ana Paula. Isso é questão de respeito, né? Esse é nosso direito e outra coisa. Não podem nos calar e tem que respeitar. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Deputado Charles Santos. Na sua ausência, passo a palavra ao deputado Caporeso. Deputado Caporeso. Na sua ausência, passo a palavra à deputada Bela Gonçalves. Desculpa, passo a palavra ao deputado Cristiano Silveira. E agora, passa a palavra. Se inscrever novamente. Ele deixou. Duas deputadas, mas... A Bela também não tem nada, daqui a pouco eu te chamo de novo. Se eu permitir, o senhor pode... Com a palavra, o deputado Cristiano Caporeso. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. É muito revoltante o que está acontecendo na minha cidade, Uberlândia, em relação à cobrança do IPTU. Muita gente falou para mim que não era para tocar nesse assunto, que esse assunto é amargo, mas o meu compromisso é com o bem da população, é com o bem da população de Uberlândia. É simplesmente inacreditável essa cobrança abusiva que está sendo feita do IPTU. E mais inacreditável ainda, é que ela não foi aprovada na atual gestão, mas quem está pagando a conta é a gestão Paulo Pellicer. Eu quero lembrar que, apesar de não ter aprovado esse aumento do IPTU, a gestão Paulo Pellicer aprovou desconto para cada isenção de pagamento para quase 40 mil famílias. Desconto no pagamento para 62% da população. Desconto para pagamento à vista de 20% para todos. E parcelamento em até 10 vezes para todos. Isso é suficiente diante do exagero da cobrança? Em alguns casos, porque são várias denúncias de exagero? Não, não é suficiente. Mas já mostra que essa gestão está tendo iniciativa de resolver um problema que não foi provocado por ela. E eu quero parabenizar nesse momento os promotores Daniel Marota e Breno Lins, que tomaram uma posição muito séria em relação à questão do IPTU. Vejam aqui o que falou Daniel Marota, abre aspas para ele: não houve participação popular, essa revisão proposta na lei municipal tinha que ser acompanhada por um processo com audiências públicas, envolvendo a sociedade civil organizada, envolvendo a OAB, associações de bairro, e nada disso foi feito. Foi contratada uma empresa que, no máximo, entrou em contato com as imobiliárias da cidade. Por que isso? Porque um trabalho tão ceboso na hora de aferir o preço das propriedades. A gente que sabe que Uberlândia é uma cidade pujante no que diz respeito ao ramo imobiliário. Querem prejudicar Uberlândia com qual objetivo? Também parabenizo o Ministério Público de Minas Gerais,
que pediu o aumento do desconto, né, a ampliação dos descontos até 2032. Isso, é claro, lembrando, foi feita a aprovação dessa lei após uma recomendação do Ministério Público, da promotoria, que falou o seguinte, que existia relatos de indícios de pessoas que estariam sendo favorecidas para não pagar o IPTU, porque seriam amigos de alguém de dentro da Prefeitura Municipal. Olha, é claro que esse tipo de situação deve e precisa ser acompanhada, mas eu acho simplesmente um absurdo que uma cidade da importância de Uberlândia seja tratada com tamanho descaso. Dizem que pessoas da gestão passada, que inclusive apoiou a atual gestão, já estariam andando pelos corredores da prefeitura falando, olha, vocês trabalhem direito, porque daqui 4 anos a gente está de volta. Espera um pouquinho, vocês ajudam a eleger um prefeito e depois já querem desgastar ele para voltar daqui a 4 anos, enfiando IPTU, superfaturado, contra a sua própria população. Eu sei que isso aqui é sério demais e cai como uma bomba na cidade de Uberlândia, mas é isso que está sendo falado. E eu me recuso a acreditar que tamanha politicagem irresponsável esteja sendo praticada contra a população de Uberlândia. Essa situação do IPTU precisa ser aferida. Eu tenho certeza que a gestão Paulo Pellizer, que eu tenho acompanhado de perto, e já me deu um retorno, dizendo que vai fazer uma auditoria para saber por que existiram tantos imóveis sendo superfaturados no IPTU, e isso aí precisa ser averiguado imediatamente. Sei também que essa atual gestão não pode ficar responsabilizando aquela que passou, mas é interessante esse projeto ter sido aprovado em dezembro do ano passado, e cair como uma bomba agora, quem sabe, né, para aqueles que querem voltar novamente para a prefeitura como salvadores da pátria, daqui 4 anos. A verdade precisa ser dita, doa ela a quem doer. Quero parabenizar o general Braga Neto, que hoje completa 68 anos de vida, sendo 47 desses anos dedicados ao Brasil, na condição de militar, e agora está há 87 dias preso injustamente pela ditadura do judiciário. Parabenizo também o Grupo Nação Conservadora, que fez essa homenagem, né, de parabenização ao general Braga Neto. Bruno Engler? Sim, Caporeso. Primeiramente, parabenizar Vossa Excelência pelas palavras, e quero aqui também parabenizar o general Braga Neto no dia do seu aniversário. General Braga Neto, que é um patriota, um homem de bem, que dedicou e continua dedicando a sua vida ao Brasil, e infelizmente, há quase 90 dias, é vítima do autoritarismo, estando preso injustamente. É um absurdo que o general Braga Neto tenha que comemorar o seu aniversário nessa situação. Então, meus parabéns a ele e o reconhecimento por tudo que ele fez e faz pelo nosso país. Obrigado, deputado Bruno Engler, pelo adendo. Eu fico, assim, impressionado com a capacidade da esquerda de sempre levantar falsos ídolos. Em um momento em que o Brasil está vivendo uma verdadeira ditadura, o filme que ganhou, né, indicações para o Oscar e foi premiado se chama Ainda Estou Aqui. Olha só o que eu encontrei. Fui pesquisar um pouco a respeito da história da Eunice Paiva, que é a personagem principal, representada aí pela atriz da Globo, no filme. E vejam só a orientação que está no livro chamado Ainda Estou Aqui, de páginas 85 e 86. Vou ler aqui. Minha namorada de 18 anos engravidou, por paixão, afirma o declarante. Ela engravidou e ele, no caso Marcelo Paiva, né, o filho da Eunice Paiva, pesquisou, queria o melhor para a namorada, descobriu que havia tipos diferentes de aborto. Queria o mais seguro, caríssimo, o de sucção. Ele não teria dinheiro para pagar, mas a tranquilizava. Pediu ajuda à mãe. Ela nem pensou 2 vezes. Deu o dinheiro, apoiou e ainda exigiu o melhor. Avisaram a família da namorada que iam viajar e foram à clínica de Itaim, indicada pela ginecologista da mãe. E aí abre aspas para o Marcelo Paiva. Minha mãe era assim. Não me deu uma dura por engravidar a namorada, me deu uma força para resolver o problema. Qual que é a resolução do problema? Matar o neto na barriga.
Essa foi a solução. É impressionante. Qualquer pessoa, qualquer personalidade que a esquerda, qualquer personalidade que a esquerda exalta, você pode pesquisar a fundo que tem alguma porqueira como essa aqui da história da Eunice Paiva. Uma avó que matou o neto na barriga. É o tipo de gente que eles admiram. E assim, a lista é muito grande, né? Tem Che Guevara, que era um covarde, que implorou pela vida quando estava para ser morto, que era um cara claramente homofóbico, né? A esquerda diz que luta pelos direitos dos LGBTs. O Che Guevara era um baita de homofóbico. Tem a Marielle Franco, que só lutava por pauta woke. Tem o Zumbi dos Palmares, que era o escravo que tinha escravos. Tem o Fidel Castro, que era o comunista com 3 Rolex no braço. Tem o Carlos Marighella, né, terrorista, que dispensa comentário. Todos os ídolos da esquerda são fake. Isso é uma coisa impressionante. E, por fim, é mais impressionante ainda, a patifaria desse desgoverno do Lula, que prometeu picanha, prometeu café, mas não tem café, não tem picanha e não tem ovo. Para você, trabalhador, que rala todos os dias para poder pagar suas contas. Sabe por quê? O Lula cumpriu a promessa de churrasco, mas não foi para você, foi para o pessoal do MST, aqui em Minas Gerais, onde ele esteve essa semana, no município de Campo do Meio, um município de 11 mil habitantes. Lá existe uma fazenda enorme, que teria sido avaliada aproximadamente em 400 milhões de reais. Pois bem, essa fazenda, o INCRA fez uma avaliação dela e que reduziu o seu valor de 400 milhões para menos de 130. Isso é algo escandaloso. Quem que vai ganhar essas centenas de milhões que foram simplesmente anulados pela avaliação do INCRA? Existe uma lei de reforma agrária no país, e terra invadida, terra de MST, conforme a lei, não pode servir para fins de reforma agrária, é ilegal. E não apenas o Lula ignora isso, como ele prometeu, 1,5 bilhão, 1,5 bilhão, para expropriar propriedades produtivas, que foram, de maneira irregular, invadidas por esse grupo terrorista MST. Esse sim, essas pessoas que deveriam ser condenadas a 17 anos de prisão, e não os manifestantes do 8 de janeiro. Por fim, depois da farra do churrasco do MST, ainda teve uma foto com a produção fake, que eles devem ter comprado na feira, e levado lá para Campo do Meio para falar que é o que o MST produz. Levaram até diversos ônibus repletos de militantes do MST para fingir descaradamente que são moradores da região. Tudo que esse governo faz é para favorecer o crime, é para favorecer a caterva que invade propriedade. Então, eu espero sinceramente que o governador Romeu Zema, que foi eleito falando que era conservador, falando que era de direita, ele pare de se fingir de bobo. Ô Zema, o Lula esteve em uma propriedade invadida em Minas Gerais. O seu silêncio é ensurdecedor. Até quando você vai ficar calado diante desse absurdo? Você não falou que não ia aceitar invasão de terra em Minas Gerais? Era só na hora do discurso, mais uma vez, como você prometeu não aumentar imposto e agora aumentou, como prometeu recomposição para a polícia e não cumpriu, como prometeu que não ia deixar passar a ideologia de gênero e está passando, inclusive, com iniciativa da Secretaria de Estado. Está na hora de sair da tua moita, está na hora de tomar postura, governador. Não é aceitável uma situação como essa. Então, oficiei o governo de Minas em relação à invasão do MST na fazenda de Campo do Meio e também enviei um ofício para o Ministério Público para avaliar por que as terras foram, pelo INCRA, colocadas com valor abaixo daquele previsto em mercado. Não podemos permitir um assalto das propriedades privadas em Minas Gerais por parte desse desgoverno maldito do PT. Presidente, obrigado. A direita vive em Minas Gerais. Obrigada, deputado. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Prezada deputada Ione, companheiro que hoje preside essa sessão,
A Assembleia homenageia nossas mulheres, né, tendo as nossas companheiras presidindo aqui os nossos trabalhos. Presidente, eu só queria dizer da importância da presença do presidente Lula em Minas Gerais esses dias. Primeiro, o presidente Lula em Campo do Meio, na Fazenda Ariadnópolis, que eu tive a oportunidade de conhecer por diversas vezes, era presidente da Comissão de Direitos Humanos, então, por muitas vezes, lá nós estivemos para mediar os conflitos, fazer o diálogo, inclusive com o Judiciário, por diversas vezes. Importante esclarecer que a nossa Constituição é muito clara, né? Quando a propriedade, a terra não cumpre a função social, o governo deve destinar para que ela tenha esta finalidade. E essa fazenda, ela pertencia à usina Ariadnópolis Açúcar e Álcool S.A. Ela deixou de funcionar em 1996, repleta de dívidas com a União e sem sequer pagar salários atrasados, verbas indenizatórias aos funcionários que lá permaneciam. Então, veja quanto tempo, né, Ione? Essa terra parada, essa massa falida parada, com dívida com a União, sem ter um propósito. E agora, muitas famílias que lá já estavam, já vinham produzindo, agora terão a titulação e o direito de poder permanecer com a segurança jurídica necessária, como prevê a nossa Constituição, né? É bom a gente sempre recuperar e a gente se remeter à legislação para poder compreender os atos que o governo faz. Mas, além disso, o presidente Lula hoje está aqui também para um anúncio importante em Betim, né, na fábrica da Stellantis, investimentos robustos, né, para a questão das energias renováveis na produção dos veículos, e também estará em Ouro Branco, em Gerdau, também anunciando mais investimentos, né? Não faz muito tempo, o presidente Lula aqui esteve para anunciar a concessão da BR-381. Então, vamos vendo como é que Minas Gerais vem sendo lembrada, Minas Gerais vem sendo cuidada pelo presidente Lula. Porque quando eu faço a seguinte pergunta para os apaixonados, as viúvas do ex-presidente, o inelegível, eu pergunto, qual foi a grande ação, investimento do inelegível em Minas Gerais? Eles não conseguem citar. Não conseguem, não tem. Nada. Tem uma ação que foi aquela época que meteu a mão grande no ICMS dos estados para poder baixar o preço do combustível, para tentar se reeleger, né? E aí agora o governo do presidente Lula e do ministro Haddad já fez toda a compensação das perdas que todos tiveram. E me espanta muito que o Zema, na época, não falou nada, né? Ficou quietinho, puxa-saco do Bolsonaro, não queria ficar mal com o presidente que ele é aliado. Então, eu acho que é importante a gente demarcar aqui a diferença da presença do presidente Lula aqui no nosso Estado. Mas, bem, eu queria, Ione, começar também aqui a minha fala dialogando um pouco com o seu pronunciamento forte, que trata de um problema sério que nós vivemos, que é a violência contra as mulheres. Nós somos mês de março, dia 8, agora foi o Dia Internacional, e nada a comemorar, especialmente em Minas Gerais. É justamente nessa data, nessa semana, que nós tivemos violências graves, feminicídio, violência contra uma agente público, uma servidora pública, um absurdo. E, gente, em Minas Gerais o negócio é feio. Vejam vocês, o que nós temos em Minas com relação à situação das nossas mulheres. Em 2024, Minas Gerais teve aumento de 32,6% nas denúncias de violência contra as mulheres. 32% de aumento. Esse aumento, gente, referente às denúncias de violência contra as mulheres, eles somam 108 feminicídios até outubro de 2024. Mais de 111 mil registros de violência doméstica. Para vocês terem uma ideia, viu? Nem 10% das cidades têm delegacia de mulheres. Pergunta que eu faço, qual é a política deste governo, o governador Romeu Zema, dos seus aliados, para enfrentar a violência contra as mulheres? O Brasil é o país mais perigoso para a mulher viver, não sei se sabe disso, né? Em Minas Gerais, então, dentre os lugares mais perigosos, está um dos estados mais perigosos para as mulheres viver. Você nunca viu o governador abrir a boca para falar sobre isso, para ser solidário, para dizer que vai adotar medidas e ações. Inclusive, tem uma lei minha que está em vigor, que trata do atendimento preliminar à mulher vítima da violência, e o governo sequer a coloca em prática e implementa. E vou além, quando nós votamos aqui o PPAG, a LOA, as emendas ao orçamento, uma das minhas propostas, vetada pelo governador, propunha que as mulheres vítimas da violência pudessem ter bolsa transitória para sair da condição de dependente econômica do agressor. Que você sabe que você não quebra, deputado Grego, o ciclo da agressão enquanto ela estiver debaixo do mesmo teto, dependente econômica, porque não pode voltar para a casa dos pais, porque não é abrigada por nenhum familiar, porque não tem para onde ir, muitas delas sem escolaridade, sem formação para emprego, para o trabalho, e como você rompe o ciclo da violência, tirando ela e dando condição da sua sobrevivência, ela e seus filhos,
porque ela não pode sair com a mão na frente e outra atrás, ela tem que sair com os meninos. E o que o Estado brasileiro faz? Absolutamente nada. E aqui nós propusemos que se incluísse na lei orçamentária a previsão da Bolsa Transitória, 6 meses, salário mínimo que fosse, com a mulher sendo inserida em cursos, processo de formação, requalificação, com prioridade na empregabilidade nas agências de emprego, de trabalho, e assim você quebra o ciclo e dá a essa mulher a oportunidade de uma nova vida. E sabe o que o governador fez? Está aí o presentão, homenagem para as mulheres de Minas Gerais, vetou a nossa emenda, mas eu tenho certeza que a Assembleia que aprovou essa emenda, aqui estará para poder também aprovar, para poder derrubar esse veto. Conto muito com os colegas nesse sentido, temos que derrubar esse veto. Então, é disso que nós estamos falando, né? Mas, é claro, um governador, que era puxa-saco de um presidente, que falava que fala, né, que as mulheres do partido adversário é incomível, olha o termo, incomível. Eu não tenho coragem de dizer isso contra as mulheres do PL, que é partido adversário. Elas terão de mim nada mais e nada menos, ainda que discorde com elas, o meu total respeito. Eu sou pai, eu tenho uma filha de 18 anos, eu tenho minha mãe que acabou de completar 70 anos, eu tenho 2 irmãs. Isso é postura de homem público? Isso é postura, eu pergunto? Alguém aqui concorda com esse tipo de fala? Dizia para outra colega do parlamento, você não merece ser estrupada porque você é feia? Dizia que teve filhos homens, que na última teve uma fraquejada e veio uma filha mulher? As mulheres desse estado e desse país querem ser tratadas assim? É isso? Que cada uma reflita as escolhas que faz, porque a escolha que a gente faz diz muito sobre quem nós mesmos somos, quem nós somos. As nossas escolhas dizem mais sobre nós do que sobre o outro que é o objeto da nossa escolha. Então, fica aqui esse registro, e vamos lá, tem mais coisa para a gente falar aqui hoje. Tem mais coisa, vamos lá. Olha só, estou recebendo denúncia de falta de medicamento para doenças raras. Todo mundo sabe aqui que a gente luta demais pela questão do autismo, do TDAH, dos transtornos do neurodesenvolvimento, das pessoas com deficiência. E a gente tem sido procurado das pessoas também com doenças raras. Olha a situação que está em Minas Gerais, minha gente, do governo eficiente, do estado diferente. Anotem aí, farmácia de Minas. Você sabe quanto tempo tem que a fórmula para poder tratar a doença que a gente chama de PKU não está disponível para as pessoas? 90 dias. Fórmula essencial porque a não utilização desse medicamento traz danos irreversíveis a esta doença. E aí já fiz aqui um requerimento para a Secretaria de Estado de Saúde. O que está acontecendo? Não tem? Ou tem e não quer entregar? O que está acontecendo? Tem que ter uma explicação, 90 dias? Para quem precisa de um medicamento, tem doença rara? Pense se fosse você, seu filho, seu familiar. Isso é um absurdo, e o governo fica gastando milhões em propaganda falando que é Estado eficiente. Então, eu fiz um requerimento para a Secretaria de Estado de Saúde, quero saber por que não tem o medicamento, se tem, por que não está sendo entregue. Inclusive, pediu ao Ministério Público que também apurasse isso, como órgão de controle, de fiscalização, que também apurasse isso. Então, gente, nós estamos falando de doenças metabólicas, doenças raras, que é imprescindível que esse medicamento esteja disponível. Imprescindível. Dinheiro para aumentar o próprio salário, 300% tem, né? Para dar benefício para amigo empresário, tem, né? Mas vamos lá. Outra coisa, meus amigos, que nós queremos trazer aqui para o debate de hoje, que é fundamental a gente falar também. Olha, eu estava falando de, abrindo um parênteses aqui, eu estava falando de Ariadnópolis, MST Campo do Meio, eu esqueci de falar para vocês, serão 12 mil lotes para 138 assentamentos. É muita família que vai poder trabalhar na terra para produzir, garantir alimentação saudável, de qualidade nas nossas mesas, que a gente sabe que a agricultura familiar é fundamental para que a gente tenha alimentação. Precisava trazer aqui esse dado, porque a gente estava aqui sem essa informação. Mas vamos lá, o que eu queria dizer aqui é a respeito da medida adotada pelo presidente Lula. Todo mundo tem falado, olha, problema hoje, inflação dos alimentos, que não são todos. Você tem uma inflação no café, você tem uma inflação no ovo, você tem uma inflação na carne, azeite e alguns outros itens. E aí, então, se o preço está caro, claro, fenômenos naturais, aumento do dólar, exportação de produto, e acaba desabastecendo o mercado interno, você acaba tendo aí um problema do aumento do preço. Isso não é novo, isso já aconteceu em outros tempos. Mas o governo Lula falou, olha, nós temos que adotar alguma medida, nós temos que adotar alguma coisa, né? E aí o presidente Lula, preocupado com a situação do preço dos alimentos, o que ele fez? Adotou uma medida para zerar impostos de importação de alimentos, para o Brasil poder zerar imposto e abastecer o mercado interno. Vejam vocês, carne de 10,8% para zero, café de 9% para zero, açúcar 14% para zero,
O milho, 7,2% para zero. Óleo de girassol, 9% para zero. Azeite de oliva, 9% para zero. Alíquota de imposto que eu estou falando. Sardinha, 32% para 0%. Biscoito, 16% para 0%. Massas alimentícias, de 14,4% para 0%. Veja a ação do governo. Tomando medida. Zerando o imposto de importação para nós comprar lá fora, para poder abastecer o mercado interno e baixar o preço. Aí o Lula fala o seguinte, pô, tem que ser um esforço de todo mundo, de toda a sociedade. E aí ele chama os governadores para poder colaborar com esse esforço e fala o seguinte, vamos pedir os governadores também para zerar o ICMS desses itens, para baixar o custo do alimento nos seus estados, para a sua população nos seus estados. Aí veio o Romeu Zema, o Zé Banana, o homem que briga com o Jacu porque é de manga. O que o Zema faz? Ao invés de baixar imposto, zerar imposto ICMS, ele aumenta 10%. Vamos lá. O Zema, depois de zombar com a cara do povo, porque ainda tem isso que é pior, né? Porque no momento que as pessoas, então, têm o aumento do custo do alimento, portanto, muita dificuldade de ter acesso a esse elemento, o que você tem que ter como político é altivez, é empatia, é solidariedade de ajudar a pensar a solução. Ajudar a pensar a solução. O máximo que o povo de Minas Gerais, que com dificuldade de ter esses alimentos, recebeu do governador foi chacota. Foi pegar e falar o seguinte, já que está difícil, vamos comer banana com casca, que a nutricionista falou que faz bem. Vamos passar o café no pó 2 vezes, 3 vezes, que fala que pode para você reaproveitar o pó de café. Ele ridiculariza, ele xinga, ele esculhamba com o povo de Minas Gerais. É um cara que não tem empatia com as pessoas. Gente, isso é postura de governo? Que tem que preocupar com as pessoas? É ridículo. Está mais preocupado com uma lacração na rede social, tentar viralizar, tentar parecer criativo. Agora todo mundo virou essa moda idiota, que virou um negócio idiota. E aí o seguinte, o governador foi para a imprensa para poder anunciar medidas para baixar o preço do ICMS da comida? Não. Foi anunciar um programa de assistência social para as famílias de baixa renda? Não. Foi criar um vale, uma bolsa, alguma coisa, um auxílio para que as pessoas pudessem alimentar? Não. Foi fazer chacota. Comer banana com casca, ridicularizando o povo. Passando café no pó que já tinha sido usado para ridicularizar o povo. Enquanto isso, o presidente Lula pensando, pô, o que nós podemos fazer? Bora baixar então, vamos zerar imposto para baixar o preço da comida, do alimento importado para abastecer o mercado interno. Vamos chamar os governadores para estar junto com a gente. E aí o governador de Minas Gerais, que muitos de vocês batem palma, eu não espero que os ricos batam palma para ele não, porque ele é muito bom para os ricos. Bom, nossa senhora, generoso igual não tem. Que é rico, milionário, é ali com seus pares. Mas o companheiro que é classe média, o companheiro que é assalariado, bater palma para um homem desse, gente, é barato, está batendo palma para o inseticida. E aí chama o governador a participar de um movimento, de um esforço para baixar o preço dos alimentos, e o governador nada faz. Aí sabe o que ele fez? Edita o decreto 49.000 de 2025, em fevereiro, que altera a cobrança do ICMS de produtos que chegam em Minas Gerais, importados, e carne, alimentos, farinha, pão, aumenta em 10%. Façam suas escolhas. De um lado, o presidente Lula, zero imposto de alimento importado, deputada Bela, para a gente baixar o preço da comida do nosso país, para o nosso povo, e do outro lado, o Zema, que no mesmo momento, ao invés de fazer esforço de zerar, baixar o ICMS, aumenta em 10% o IMS. Faça suas escolhas. E aí o ridículo foi lá hoje, no mesmo evento que estava o presidente Lula, e ao invés de anunciar alguma coisa para o povo de Minas Gerais, ter o mínimo de cordialidade, não, ainda quis fazer ali uma disputinha política. Porque é o governo passado, porque não sei o que é da dívida, e eu trabalho com 11 ministérios. O Lula respondeu o seguinte, não se trata de quantos ministérios, quero saber se o povo trabalha, e não se trata se tem que ter diploma para isso, para aquilo, fazer concurso para secretário, quero saber se tem sensibilidade social para governar a vida das pessoas. Eu, se fosse o Lula, tinha respondido melhor. Falou, bonitão, vem cá, 11 secretaria, né? Mas dobra a verba de publicidade, 7 milhões para buffet de luxo, dá isenção fiscal para amigo bilionário e ainda aumenta o próprio salário em 300%, honestamente, vai fazer gracinha em outro lugar, porque aqui não, irmão. Um abraço. Obrigada, deputado. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Então, boa tarde a todas as pessoas que trabalham na Assembleia, deputados, deputadas, a todo o grupo aqui que nos assessora,
também, né, a quem nos assiste online. Acho que a fala do deputado Cristiano Silveira, que me antecedeu, foi fundamental. Nós estamos vivendo um contexto de aumento do preço dos alimentos no Brasil e no mundo. Grande parte desse aumento do preço dos alimentos está relacionado diretamente, inclusive, com a mudança climática, que fez com que as grandes ondas de calor e de chuvas que aconteceram desequilibradamente no planeta e no Brasil gerassem perdas enormes de safras e aumento no preço dos alimentos. E uma das medidas fundamentais para que a gente consiga conter o aumento do preço dos alimentos é a redução de impostos. Nesse sentido, foi aprovada a reforma tributária proposta pelo presidente Lula, mas não apenas ela, medidas emergenciais e imediatas para zerar os impostos sobre os alimentos da cesta básica, alimentos esses que servem para matar a fome de milhões de brasileiros. Presidente Lula é uma pessoa que já passou fome, e só uma pessoa que já passou fome, eu acho que tem a sensibilidade de colocar o seu governo com a prioridade do combate à fome. Foi assim no seu primeiro, segundo mandato, não seria diferente agora. Essa medida de redução do ICMS, dos produtos da cesta básica, também precisava ser acompanhada de uma medida de redução do ICMS sobre combustíveis. No entanto, o que a gente percebe é que, em janeiro desse ano, o governador do Estado propõe um aumento do preço dos combustíveis com o aumento da alíquota do ICMS. Logo depois disso, faz chacota com a população, comendo uma banana com casca, dizendo que se a banana está cara, comam a casca da banana. Ele que, obviamente, nunca passou fome, sendo uma pessoa multimilionária, dona de uma grande rede atacadista. Aliás, Carolina Maria de Jesus costumava dizer que o pior animal que estava no mar era o atacadista, que ataca mais do que tubarão, prefere jogar comida fora do que alimentar a população mais pobre. E é o que a gente tem visto acontecer por aí. Grande parte de um capital ganancioso fazer manobras com o preço dos alimentos para prejudicar a população, para prejudicar aqueles que sobrevivem com um salário mínimo ou com menos do que um salário mínimo e que precisam se alimentar todos os dias. Quando o governador de Minas, junto com outros governadores que governam a fome, como o governador Tarcísio, dizem que são contra a redução do ICMS sobre os produtos da cesta básica, eles estão condenando milhares de famílias à fome e gerando uma disputa com o Congresso Nacional que vai prejudicar a milhares de pessoas, mostrando o descompromisso dele com a população brasileira, com o combate à fome e o compromisso deles com o caos, com a fome, com a desassistência, com tudo de ruim que a gente vê acontecer na sociedade. A fome se combate com a redução de impostos, sim, mas a medida principal para reduzir o preço dos alimentos é garantir fomento à agricultura familiar, fomento à agricultura no nosso Brasil, aquela que produz arroz, feijão, granjas, para produzirem ovos, carne, todos esses produtos. A gente sabe que o modelo de agricultura pelo latifúndio brasileiro é um modelo que não produz alimentos, ele produz produtos para exportação. Quem produz alimentos no Brasil são pequenos e médios agricultores, é a agricultura familiar. Motivo pelo qual atacar a concentração de terras essas absolutamente improdutivas, é um dos princípios da nossa Constituição enquanto povo brasileiro. Motivo pelo qual o presidente Lula esteve na semana passada, e eu estive junto com ele, dando aquele abraço no meu presidente, para garantir uma vitória importante e demorada, mas justa, para o Quilombo Campo Grande, do MST. Uma comunidade de diversos acampamentos que produz árvores, café, goiaba, uma quantidade enorme de alimentos, que tem uma relação fundamental com a região, porque vende para os comércios e feiras da região, e que, de fato, mata a fome do povo naquele local. A garantia dos instrumentos para a reforma agrária, eles são fundamentais e preponderantes e têm que respeitar outros direitos que existem. No caso,
ali da antiga fazenda Ariadnópolis, o que a gente percebe é que um processo de grilagem e a falência de uma indústria, que era a usina Ariadnópolis, gerou calote sobre milhares de trabalhadores, centenas de trabalhadores que estavam nessa usina. Quando esses trabalhadores resolvem ocupar, 27 anos atrás, essa fazenda, eles começaram a recuperar, pelas próprias mãos e com trabalho, com calo, com suor, um direito que havia sido negado pela fazenda Ariadnópolis, que deu calote em todo mundo e não pagou nenhum direito trabalhista sequer. Esse tema foi reconhecido muitos anos depois, quando o CNPJ da antiga fazenda Ariadnópolis foi considerado nulo. Portanto, inclusive as ações de despejo que aconteceram no Quilombo Campo Grande, algumas delas durante a pandemia, foram ações ilegais, porque não estavam sendo propostas, porque, de fato, detinha a posse e propriedade do imóvel, e sim por um espólio que havia dado um calote nos trabalhadores e que nunca teve o direito efetivo sobre aquela terra. É importante que a gente compreenda que, embora o direito das famílias à reforma agrária esteja na Constituição, esteja em vários lugares, o princípio da função social da propriedade esteja hoje em diversas legislações brasileiras, o latifúndio ele opera de forma terrorista com violência. Violência no campo que já fez tombar diversos trabalhadores e trabalhadoras rurais, entre os quais um trabalhador rural que no Triângulo Mineiro foi assassinado nessa semana agora. O companheiro Bob esperava pela titulação das suas terras pelo INCRA, processo que, por ser muito moroso, intensificou os conflitos pela terra e ele foi assassinado na última semana, tema que nós trataremos na Comissão de Direitos Humanos, assim como tratamos o tema do assassinato do Zaqueu, outro companheiro do Movimento Sem Terra, no norte de Minas. É importante que a gente coloque aqui o pingo nos is. Terrorista é aquele governo que quer impor fome às famílias e que se põe contra uma medida que vem enfrentar a fome. Terroristas são aqueles que armam jagunços para cima de famílias que lutam por um direito de produzir alimentos no Brasil, pelo direito à terra e pelo direito da dignidade das suas famílias. Esse latifúndio grileiro, ele sim é terrorista e sempre espalhou o terror no campo no Brasil. Mas ainda bem que nós temos instrumentos importantes para lutar. E um desses instrumentos é a democracia. Democracia que, aliás, desagrada bastante aos terroristas, mas que segue vigorosa hoje, avançando nos processos de denúncia contra aqueles que, historicamente, apoiaram os produtores da fome, os produtores da destruição da vida da classe trabalhadora no Brasil. Queria também dizer que não é apenas no Congresso Nacional ou nas discussões de Brasília que o tema dos impostos aparece. A gente sabe, né, que durante o seu governo, Bolsonaro propôs uma isenção ou diminuição de taxa para jet skis e jatinhos. Enquanto o presidente Lula propõe a redução de impostos da cesta básica, vamos lembrar que Bolsonaro pedia a redução de impostos para jet skis, jatinhos e outros artigos de luxo. Eis que hoje, na Comissão de Constituição e Justiça dessa casa, 2 parlamentares da base do governador Zema propõem a redução do ICMS para jet skis e jatinhos. É brincadeira, né, gente? Nós estamos vivendo uma crise global de alimentos, nós estamos vivendo um processo de inflação grande dos alimentos no Brasil, e além de não contribuírem para pressionar para que o governo do Estado de Minas Gerais zere o ICMS para os produtos da cesta básica, tem deputado nessa casa querendo avançar com um projeto de lei para tirar imposto de jatinho. Que é isso, gente? Eu não acreditei quando eu vi essa pauta hoje na Comissão de Constituição e Justiça, sinceramente. Por onde andam os deputados dessa casa que não percebem a situação da nossa população, a situação da população do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, a situação da população das grandes cidades, que hoje tem enfrentado o alto custo dos alimentos, o preço alto do combustível, que também resulta num aumento do preço dos alimentos? Nós precisamos ampliar esse debate aqui nessa casa. Que a Assembleia Legislativa faça a sua parte, contribuindo para a discussão sobre a redução de impostos em itens essenciais
em itens fundamentais para a garantia da alimentação, da saúde, do bem-estar da população, em especial da população mais pobre, e que a gente possa fazer justiça àqueles que buscam a reforma agrária, buscam a divisão das terras no Brasil. Todos os países do mundo, ou quase todos os países do mundo, fizeram reformas agrárias no século passado. Estados Unidos, México, os países da Europa, todos eles distribuíram terras, porque isso era uma política fundamental para garantir, por um lado, preservação ambiental e, por outro, a produção de alimentos. A produção, inclusive, da economia do país. O Brasil é sustentado em um latifúndio insustentável. E esse latifúndio precisa, sim, ser enfrentado. E que bom que nós temos corajosas e corajosos lutadores sociais que têm, muitas vezes, estado submetidos a situações de violência, a situações de ameaça, mas não arredam o pé da luta e da produção de alimentos, da produção de reforma agrária, da produção de educação no campo, da produção de vida, tantas coisas bonitas que é a produção feitas pelo MST e por tantos outros movimentos sociais do campo no Brasil. Eu queria reservar esses minutos que me restam para comentar um pouquinho sobre o Carnaval. Vamos discutir um pouquinho o Carnaval. Porque o Carnaval, para além de uma folia, de muita alegria, para além de um evento que mobiliza uma grande economia para as cidades, e aqui no caso da capital do estado, Belo Horizonte, R$1 bilhão foi movimentado de recursos no Carnaval, ele também redistribui renda. Isso porque ele consegue gerar renda para catadores de recicláveis, para ambulantes, para músicos, artistas que produzem essa festa maravilhosa que a gente vê nas ruas. Pois bem, o Carnaval de Belo Horizonte está em risco. E está em risco porque estão tentando transformar ele em um evento promocional, um grande evento promocional, descaracterizando coisas importantíssimas da festa e do seu ressurgimento, que foi justamente a profusão de blocos de rua que se organizavam para ocupar o espaço público e promover alegria. Uma das formas de tentar destruir e desqualificar a festa foi a tentativa, que se efetivou, de fazer com que o comércio de bebidas fosse limitado ao monopólio da distribuidora Ambev. Algo extremamente grave, que retirou renda dos trabalhadores ambulantes para dar para essa grande corporação, que pouquíssimo contribuiu, inclusive, com o financiamento da festa. O investimento da Ambev, ele não foi nem 10% do investimento do Carnaval, mas, com certeza, ela foi a que mais lucrou com a festa. Segunda questão foi toda a discussão em relação aos trabalhadores da reciclagem. Eu acompanho as cooperativas de catadores e catadoras aqui na capital há muito tempo, e nós sabemos que eles têm uma proposta fundamental de construir uma festa lixo zero, uma festa em que todo resíduo produzido possa ser reciclado. E, de fato, 30 mil toneladas foram recicladas todos os anos em que o Recicla Belo aconteceu. Esse ano, pasmem, queriam deturpar a proposta do Recicla Belo, gerando um contrato com uma empresa de São Paulo, ao invés de contratar as cooperativas de catadores de Belo Horizonte, que foi quem criou o conceito do Recicla Belo. Ainda bem que, com muita luta, muita incidência, nós conseguimos reverter essa situação e as cooperativas trabalharam da melhor forma possível. Mas eu não queria perder o último minuto sem falar sobre o último aspecto. Saiu, na sexta-feira anterior do Carnaval, uma denúncia gravíssima sobre desvio de recursos do governo do Estado, governo Zema, no Carnaval. Notícias, de que haveria indicações de grupos, blocos aliados do governo do Estado que seriam beneficiados pela festa. Nós vamos apurar esse tema na Comissão de Cultura, e eu, inclusive, já fiz uma representação ao Tribunal de Contas, porque o governo do Estado colocou 60 milhões de reais na festa em Belo Horizonte, mas a gente sabe que teve muitos bloquinhos que tiveram que fazer vaquinha para sair nas ruas.
enquanto outros foram beneficiados com medidas, muitas vezes, desnecessárias, como é o caso dos corredores sonorizados. Então, esse tema do Carnaval, ele, ainda bem, virou um tema cada vez mais presente aqui em Minas Gerais, e nós vamos tratar ele na Comissão de Cultura, assim como essa denúncia grave de desvio de recursos da cultura, a bel prazer do secretário. Obrigada, deputada. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, a deputada Carol Caram. Deputada Carol Caram. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Deputado Leleco Pimentel. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Bruno Engler. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde aos colegas aqui presentes e a todos que, de uma maneira ou de outra, acompanham essa reunião. Senhora presidente, eu vou começar o meu pronunciamento rebatendo algumas inverdades que foram ditas por colegas que me antecederam aqui nessa tribuna. Primeiro, falar da invasão terrorista do MST em Campo do Meio. Eu estive lá na Fazenda Ariadnópolis e eu vi a realidade. Eu não vi o que o MST maqueia e coloca ali quando sabe que vai ter visita. Eu ouvi relato de funcionário que foi retirado violentamente da sua casa porque os invasores se achavam no direito de tomar aquela terra. Eu vi a sede de uma fazenda que, graças a Deus, foi devolvida aos seus proprietários, completamente destruída, porque aquilo que eles não conseguem roubar, eles destroem. Eles não conseguem deixar nada íntegro para trás. Então, uma situação completamente absurda e, infelizmente, a gente tem um presidente criminoso que visita o nosso Estado para validar o crime, a organização criminosa e terrorista do MST. Depois, teve um deputado aqui que ele perguntou, o que o Bolsonaro fez por Minas Gerais? Eu vou dar 2 exemplos, eu não preciso ir muito longe não, deputado Ione. O presidente Bolsonaro, juntamente com o ministro Tarcísio, foi responsável pela duplicação de 33 quilômetros da BR-381, a chamada Rodovia da Morte. Duplicação essa que evitou diversos acidentes e diversos acidentes fatais. Duplicação essa que salvou vidas. O presidente Bolsonaro, no final desse mandato, do seu mandato, ele destinou 2,8 bilhões para a construção da linha 2 do metrô de Belo Horizonte. Um metrô que ficava só na promessa. E pior, o Partido das Trevas foi à Justiça tentar impedir a privatização e o investimento. Na prática, tentar impedir que a linha 2 se tornasse realidade aqui na capital. Aí depois vieram aqui, encheram a boca para falar, não, o Lula, ele quer baixar o preço dos alimentos. Por isso, ele zerou o imposto de importação. Só esqueceram de falar quantos % desses alimentos são importados. Até porque os alimentos que vêm de países do Mercosul já eram isentos. Sabe quantos % de carne no nosso país são importados, deputado Eduardo? Menos de 0,5%. Será que isso vai impactar no preço da carne? O que o presidente Lula está fazendo é demagogia pura, é tentar fazer o povo de idiota. Ele diz assim, não, eu estou reduzindo imposto. Está reduzindo nada, não vai perder arrecadação nenhuma. Ou será que o pobre está comendo carne importada? O pobre está comendo o que dá para comer. Está tendo dificuldade, inclusive, de comer ovo, que o ovo, que sempre foi a alternativa de proteína mais barata, também está muito caro. E aí vem o Lula, com corte para inglês ver, querer pagar de salvador da pátria. Sabe quem, de fato, reduziu o imposto sobre os alimentos? Governador Tarcísio, bolsonarista, do Estado de São Paulo, retirou o ICMS de alimentos que são importantes para a população, para que o paulista possa fazer o seu supermercado gastando menos. E não essa medida demagógica de dizer que está zerando o imposto de importação, que em nada vai afetar a vida dos brasileiros. E por último, antes de eu entrar no assunto
que eu vim aqui falar, a gente viu o deputado dizer, deputado Eduardo, que o presidente meteu a mão no dinheiro do ICMS de Minas Gerais. Quer dizer, você diminuir imposto, você colocar mais dinheiro no bolso do cidadão, é meter a mão no dinheiro de Minas Gerais? O governo Bolsonaro, em plena pandemia, depois que conseguiu sim reduzir os impostos, deixou a gasolina mais barata que está hoje, sem pandemia. E aí, qual que é a resposta que eles têm para isso? Resposta nenhuma. Aí eu me pergunto, quando nós dessa casa, de maneira unânime, aprovamos o projeto de minha autoria do congelamento do IPVA, será que a gente estava metendo a mão no dinheiro de Minas Gerais? Ou será que a gente estava garantindo mais dinheiro no bolso do cidadão? É isso que eu faço aqui na Assembleia, é isso que o presidente Bolsonaro fez. Ele não meteu a mão no dinheiro de ninguém, não. Ele deixou o dinheiro no bolso do cidadão mineiro, respeitando o contribuinte. Concedo um breve à parte ao deputado Eduardo Azevedo. Deputado Bruno Engler, parabéns pelas suas palavras. Falou toda a verdade, mostrando realmente como as coisas acontecem. Está vendo isso aqui, gente? Ó? Uma nota de R$100. É isso mesmo. É o que o consumidor vai acabar pagando no café nos próximos 60 dias, se medidas não forem tomadas. Chegar aqui e julgar para a galera, igual a turma do PT joga, falar que o Lula está reduzindo imposto de importação daquilo que não é importado, não seria mais óbvio, lógico e mais sábio e prudente, ao invés de você incentivar a importação, você trazer medidas e políticas públicas para incentivar aquilo que nós já somos autossuficientes na produção, para que assim nós venhamos conseguir reduzir os preços? É completamente incoerente tudo aquilo que se fala. E o Lula, ele está completamente desesperado. O desespero bateu totalmente no Lula, porque ele já tentou comprar a turma com as emendas extras, não tem dado certo. Mas, infelizmente, ele não conseguiu. Ele tem tentado de tudo. E agora ele vai aumentar. Preste atenção no que eu estou falando. Porque tudo que vem do governo do PT não é reduzir, não, é aumentar. Sabe, deputado Bruno Engler, por quanto agora vai ser investido, ou qual valor vai ser investido em publicidade do governo Lula? 3,5 bilhões de reais. É muito dinheiro. Se esse dinheiro fosse revertido em políticas públicas para realmente incentivar quem produz no Brasil, aí sim o preço dos alimentos iam cair. Mas não, eles não querem tomar atitudes para poder realmente frear o que está acontecendo no Brasil, que é a alta dos alimentos, que está trazendo esse desgaste para esse governo, que realmente é um desgoverno. Não, ele tenta o quê? Camuflar. Dizer que está zerando imposto de importação de produtos que realmente não são importados. Tentar comprar a grande imprensa, comprar a massa de manobra, investindo 3,5 bilhões para camuflar esse péssimo governo. E nós vimos aí agora que realmente o povo mostra. Durante a campanha do deputado Bruno Engler para prefeito de Belo Horizonte, nós pudemos ir em alguns locais com o presidente Bolsonaro, durante a campanha para deputado, onde o Bolsonaro passava, Belo Horizonte parava. O Lula está aqui hoje no estado, me parece que esteve em Betim, vai ter em alguns outros lugares, um evento completamente flopado, com meia dúzia de pessoas, com ninguém que está ali para poder prestigiar, um cara que é completamente impopular, que não sabe sequer nem governar a sua casa, e agora vem tentar camuflar a economia, mostrando que realmente o brasileiro já está enfadado com o alto preço dos alimentos, e vem deputado aqui defender, falar que é por condição climática. Ô, gente, para com essa narrativa fraudulenta e vamos falar a verdade. O Lula não consegue mais tomar as rédeas do país e o país vai de mal a pior. Obrigado, deputado. Por nada, deputado Eduardo Azevedo, parabéns pelas suas brilhantes palavras. Senhora presidente, eu quero aqui, da tribuna dessa casa, me solidarizar com o Frei Gilson, que de maneira covarde está sendo atacado por setores da esquerda brasileira, pelo seu trabalho brilhante de evangelização, que atinge milhões de católicos por todo o Brasil. Qual que é a semelhança entre essas três manchetes? Mulher é presa por rezar em silêncio perto de uma clínica de aborto. Isso aqui foi na Inglaterra. Ativista pró-vida presa por orar e ler a Bíblia em frente à clínica de aborto nos Estados Unidos
é perdoada por Trump. Se foi perdoada por Trump, é porque tinha sido condenada no governo anterior, por orar e ler a Bíblia em frente a uma clínica de aborto. E, por último, conheça Frei Gilson, religioso, fenômeno das missas às 4 da manhã, em live. Entenda por que religioso vem sendo atacado na web. Extremista. Frei Gilson está sendo atacado pela sua fé, como essas mulheres foram presas pela sua fé. Não é porque tem ligação com o Brasil Paralelo, ou porque supostamente teria votado no presidente Bolsonaro. É justamente por causa disso aqui, porque ele reúne milhões de católicos de madrugada para rezar o terço, para rezar o Santo Rosário. E o inferno treme quando os cristãos se unem em oração. Isso é mais uma vez a comprovação daquilo que a gente diz há muito tempo, que a batalha não é meramente política, não é meramente mundana, mas é uma batalha espiritual. E eles odeiam aqueles que servem a Cristo. Ah, mas o Frei Gilson orou contra o comunismo. E daí? Esse é o posicionamento da igreja há mais de 75 anos. Em 1949, o Papa Pio XII publicou o decreto contra o comunismo, que está em vigor até hoje. Olha o contexto da oração. Citava Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, que em 1917 apareceu alertando sobre o perigo que a Rússia espalhasse os seus erros pelo mundo. O que estava acontecendo na Rússia em 1917? Justamente o advento do governo comunista. Erro esse que, lamentavelmente, foi espalhado pelo mundo ao longo do século XX e muitas pessoas sofrem as consequências disso até hoje. Então, o que a gente está observando sendo feito contra o Frei Gilson nada mais é do que uma clara perseguição religiosa. Fica aqui a minha solidariedade, que Deus continue te abençoando, Frei Gilson, que Nossa Senhora te cubra com o seu manto e que o Senhor continue fazendo esse trabalho brilhante de evangelização que atinge milhões de católicos em todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigada, deputado Bruno. Com a palavra, o deputado Betão, que disporá de 11 minutos. Bom, muito boa tarde a todos os deputados e deputadas. Eu fico impressionado com as viúvas do Bolsonaro, que ainda insistem em dizer que o cara era uma coisa magnífica. É aquele que levou à morte mais de 700 mil pessoas por Covid, que colocou a gasolina, o preço da gasolina, a quase R$ 9,00, chegou a R$ 10,00 em cada estado, e que ficam aqui lamentando as condições que nós estamos, como um partido de esquerda, estamos desenvolvendo o país, é lógico, com problemas, mas são problemas oriundos de outras situações. Por exemplo, o preço dos alimentos começou a subir, na verdade, foi quando houve o desmantelamento das Conabs, que faziam a restrição, né, guardava os alimentos para poder combater exatamente a lei da oferta e da procura. Isso foi feito durante o governo de Michel Temer, do golpista do Michel Temer, e depois continuado com o Bolsonaro. Foi tudo privatizado e o governo agora está tentando reverter esse processo, né, para poder guardar novamente os alimentos para que sejam feitas essas questões. Digo também, deputadas e deputados, que ou esses deputados não sabem ou usam de má fé quando se referem à produção de alimentos pelo MST. O MST é uma entidade, né, que tem advogados, que tem médicos, que tem juristas, né, e que ocupam aquelas fazendas que já estão destinadas à reforma agrária, porque a partir da ocupação é que o INCRA começa a se mexer para poder negociar, né? Cito uma situação de uma fazenda próxima a Juiz de Fora, que fica entre os municípios de Goianá, Chácara, São João Nepomuceno, Coronel Pacheco, 4.600 hectares, doutor Jean.
era a Fazenda Fortaleza de Santana, hoje é assentamento Denis Gonçalves. 4.600 hectares, não havia um pé de couve plantado lá. Quando foi feita a ocupação, e o INCRA começou a se mexer, é que os proprietários da fazenda que moravam no Rio de Janeiro foram até a cidade de Rio Novo, na comarca, para poder negociar a venda daquela fazenda para o assentamento, né? E essa venda proporcionou o assentamento de quase 300 famílias que hoje produzem alimentos. E eles levaram 5 milhões de reais na época, doutor Jean. Saíram extremamente satisfeitos os proprietários, conseguiram um valor, não era o que eles queriam, mas conseguiram um valor e se desfizeram daquela fazenda. E hoje, a fazenda produz alimentos para as escolas de todas as cidades circunvizinhas, né, e também ajuda lá mesmo, em Juiz de Fora. Então, é uma profunda ignorância querer fazer aqui um vídeo lacrando, né, que vai passar nas suas bolhas, né, e falar algo que não existe, literalmente. E quero aproveitar aqui o pouco tempo que nós temos para alertar a população de Minas Gerais, mas principalmente os trabalhadores e aposentados da CEMIG. Nós fizemos uma audiência pública agora há pouco, uma audiência pública que durou quase 6 horas, que se refere a um reajuste do plano do CEMIG de saúde, que pode chegar a 300% de reajuste, porque a CEMIG não quer mais pagar a sua parte, né, para o plano. Então, o aposentado vai ter que arcar com tudo. Para você ter uma ideia, doutor Jean, deputada Bela, que participou da audiência, existem trabalhadores aposentados que hoje pagam em torno de R$ 750, deputada Ione, presidenta, R$ 750 no plano de saúde, vai ter que pagar R$ 2.500. Trabalhador, trabalhadora. Então, nós conseguimos aprovar uma série de requerimentos. Teve presente aqui hoje o presidente da CEMIG, o presidente da CEMIG Saúde, e nós conseguimos sair dessa audiência pública com uma reunião, que já estava prevista para quinta-feira, mas com a participação de representantes da Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais. Então, foi um ponto de apoio para a gente dar um pequeno passo e, quem sabe, ajudar a resolver esse problema. Dou a parte aqui para o deputado Jean Freire. Deputado Betão, primeiro eu gostaria de parabenizar pela belíssima audiência pública hoje aqui nessa casa. Foi bonito ver os trabalhadores, as trabalhadoras da CEMIG adentrarem essa casa, não coube no plenário e expandiu para fora da Assembleia. Lá não coube no José de Alencar, expandiu para fora. Parabéns. E dizer que aos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG que nós estamos com eles. Eu, na posição de médico, deputado, eu sei a importância desse plano de saúde. E que, por sinal, ajuda também ao SUS, que ajuda a desafogar também os atendimentos no SUS. Então, o trabalhador serve para edificar a CEMIG, para construir a CEMIG, o governador serve para aumentar o salário dele próprio em 300% e quer aumentar a contribuição dos trabalhadores no plano de saúde em 300%. Então, eu quero aqui dizer que nós apoiamos essas lutas e parabéns mais uma vez por essa audiência. Mas dizer, também colaborar com sua fala, desses que tentam ainda, insistem ainda dividir esse país, né? Desses que ocupam para falar de ódio, né, para falar mal de políticas públicas do governo. Às vezes eu fico até pensando, deputado Betão, se dividíssemos esse país, dividíssemos, os bolsonaristas ficassem com algo que o Bolsonaro fez e os lulistas com o que o Lula fez, né? Pensa com quem ficava o ProUni, as universidades, os institutos federais, Ciência Sem Fronteira, Minha Casa Minha Vida. Pensa com quem ficava o SAMU, pensa isso tudo. E do lado dos bolsonaristas, 2 motocicletas e a isenção do imposto do jet ski. Quem tem jet ski? Agora, quando o Lula tenta estimular, apoiado pelo comércio, apoiado pelos empresários, né, nessa questão de zerar o imposto, né, eu pensei que os deputados iam usar a tribuna para dizer, Zema, zera aqui o ICMS sobre os produtos da cesta básica, mas não.
Usaram, inclusive, para falar do governador de São Paulo. Nós vivemos aí em Minas Gerais, né? Mas não cobram do governador de Minas Gerais. Então, parabéns por sua fala. Tem aqui todo o nosso apoio nessas lutas. E nos encontraremos na sexta-feira em Berilo. Perfeito, deputado. Agradeço a sua parte e dizer que Berilo, uma cidade que eu vou visitar, numa audiência pública na Câmara Municipal, é um dos lugares em que mais saem trabalhadores em condições análogas à escravidão. E esse é um tema que a gente tem trabalhado bastante na Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, né? E nós vamos fazer esse debate junto àquela população. Espero realmente que o senhor possa estar lá para estar ajudando nessa discussão, né, que é muito importante, porque Minas Gerais continua sendo o estado que tem o maior número de trabalhadores resgatados, né, nas condições análogas à escravidão, nas condições de trabalho escravo, né, para ser bastante claro, né, e essa situação não pode continuar, né. Então, presidenta, agradeço a possibilidade de fazer o uso da palavra e uma boa tarde. Obrigada, deputado Betão. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação dos pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Atos da presidência e comunicações. Decisão da mesa. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que ele confere o inciso 18 do artigo 79 do Regimento Interno e em cumprimento à Lei 22.858 de 2018, decide realizar consulta pública sobre a instituição da Semana de Valorização das Mulheres que Fizeram História, em entendimento ao requerimento número 10.217/2025 da Comissão de Constituição e Justiça, a fim de subsidiar a tramitação do projeto de lei número 3.077/2024. Decisão da presidência. A presidência, nos termos da resolução número 5.207, de 10 de dezembro de 2002, que estabelece procedimentos disciplinares relativos à ética e ao decoro parlamentar e dá outras providências, e em cumprimento ao disposto no seu artigo 6º, que cria a ouvidoria parlamentar, designa o deputado Grego da Fundação para exercer as funções de ouvidor geral. Comunicações do deputado Cássio Soares, líder do bloco Minas em Frente, indicando o deputado Elismar Prado para vice-líder do referido bloco. Ciente, publique-se. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 10.129, 10.242 e 10.243/2025 da Comissão de Direitos Humanos, 10.226 a 10.229/2025 da Comissão de Educação, 10.235 a 10.238, 10.245 a 10.252 e 10.270 a 10.272/2025 da Comissão de Segurança Pública, 10.255 a 10.260/2025 da Comissão dos Direitos da Mulher. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações. As comunicações permanentes comunicam a apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões. Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher, reunião ordinária de 25/2/2025. Comissões de Segurança Pública e de Esporte, reuniões ordinárias de 26/2/2025. E Comissão de Segurança Pública, reunião ordinária de 6/3/2025. Ciente, publique-se.
Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento número 10.265/2025, do deputado professor Wendel Mesquita, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3.189/2016, do deputado Léo Portela. A presidência defere o requerimento de conformidade com o artigo 232 do Regimento Interno. Requerimentos submetidos à votação. Votação do requerimento número 1284/2023, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 1343/2023, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 2042/2023, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 4.447/2023, da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 5.255/2023, da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 5.802/2024, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 7.160/2024, da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Decisão da presidência. A presidência, no uso de suas atribuições e tendo em vista a aprovação do requerimento número 7.160/2024, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, na forma do substitutivo número 1, declara prejudicado o requerimento número 7.161/2024, da mesma comissão, nos termos do inciso 1 do artigo 284 do Regimento Interno. Votação do requerimento número 7.162/2024, da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 7.671/2024, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 7.942/2024, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento.
Votação do requerimento número 8.038/2024, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 8.132/2024, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 8.220/2024, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 8.228/2024, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 8.335/2024, do deputado Leonídio Bolsas. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 8.380/2024, da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 8.488/2024, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 8.645/2024, da Comissão da Pessoa com Deficiência. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 9.631/2024, da Comissão de Cultura. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 12, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.